Está começando mais um SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E nele você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social do país, com o objetivo de repensar os desafios que temos pela frente. A nossa convidada de hoje é Raquel Ronick. Ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, urbanista especializada em política habitacional, planejamento e gestão da terra urbana. Também foi relatora especial para o direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU e secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades. Olá, Raquel. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, eu queria começar a nossa entrevista então te perguntando o que é esse direito a uma moradia adequada e o quão distante nós estamos dessa realidade. A moradia é um direito humano, então vamos entender que o direito à moradia adequada está dentro do quadro geral dos direitos, do marco geral dos direitos humanos. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e nela já a moradia é um elemento de um modo de vida adequado, mas principalmente nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que veio depois, que veio em 65, aonde se desenvolve mais essa ideia. E o que é a moradia adequada? Todo mundo me pergunta, qual o tamanho da moradia adequada? Qual é o material que tem que ter a moradia adequada? E não dá para a gente responder isso, porque é um parâmetro humano, universal, para todo e qualquer lugar, todo e qualquer país, mas eu consigo imaginar uma definição que parta do seguinte princípio. A moradia adequada é aquela que funciona como uma espécie de portal para os outros direitos humanos. Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à não discriminação, o direito à privacidade. Ou seja, a moradia é uma espécie de porta de entrada para que esses outros direitos humanos possam ser também atingidos. Nesse sentido, não dá para a gente pensar objetivamente qual que é o tamanho, qual que é o lugar ou qual que é o material, mas a pergunta fundamental é que, a partir dessa moradia, a pessoa, o indivíduo, a família e o grupo têm acesso à educação, têm acesso às possibilidades de emprego, trabalho e rendimento, têm acesso a uma saúde adequada, lhe garante condições de saúde para a sua existência e assim por diante. Dessa forma, nós conseguimos relativizar isso em função das situações específicas de cada país. E mais, o conceito é da progressividade do direito à moradia, ou seja, que em cada país, que em cada território, as condições de moradia consigam sempre melhorar e nunca retroceder. Portanto, a gente nunca compara um país com outro, mas a gente compara um país consigo mesmo, no sentido de que qual era o momento em que estava em termos de condições de moradia para o conjunto da sociedade e qual que é o momento em que está hoje, e pensando que esse direito é progressivo e, portanto, ele tem que sempre caminhar no sentido dessa melhoria. E, finalmente, o Estado é responsável por garantir que, independente da renda, independente da condição étnica, cultural, social, daquele indivíduo, daquela família, todos, absolutamente todos, têm direito a morar com dignidade. E que comparação que a gente pode fazer do nosso país mesmo, de nós com nós mesmos, talvez aí década de 60, 70, início das edificações, por o momento atual que nós vivemos? Eu acho que nós temos uma série de avanços em relação ao que existia, se a gente for pensar na condição de moradia da maior parte da população, inclusive no momento anterior aos anos 40, 50, quando a maior parte da população vivia no campo e vivia em condições absolutamente precárias. E no processo de migração para as cidades, que foi isso que aconteceu, um processo de urbanização violento, super rápido, com as cidades jamais acolhendo
essas populações que se dirigiram para lá, e principalmente pensando que a maior parte da migração foi uma migração de pessoas pobres e sem recursos, a condição da moradia, né, entre nós foi sempre a moradia autoproduzida, autoconstruída pela própria família, pelo próprio morador, com os recursos que estavam à mão dessas pessoas, dessas famílias, desses grupos. Ou seja, nenhum. Pouco dinheiro, nenhuma terra urbanizada, bem localizada, preparada para acolher essa moradia e, portanto, construindo nos espaços que sobraram da cidade, nos espaços normalmente rejeitados pelo mercado ou espaços de abertura de novas fronteiras onde o mercado ainda não tinha chegado. Então nós estamos falando de situações de ocupações, de favelas, de construções em periferias distantes, como um elemento fundamental de constituição desse espaço. Claro que graças à luta, à organização, à mobilização desses próprios moradores e num contexto, que foi o contexto de abertura democrática no nosso país, progressivamente melhorias foram sendo inseridas nesses bairros, nessas moradias. Porém, o que nós podemos dizer é que nós nunca rompemos nas nossas cidades esse paradigma de ter um pedaço da produção da moradia mais precária, mais ambígua em relação à sua própria pertinência à cidade, né? Ela está aqui para valer ou vai ser retirada? Esses assentamentos que foram fruto de ocupações e foram fruto da auto-organização dos próprios moradores são permanentes ou transitórios? Então, os sinais que a nossa política pública foi dando em relação a isso são sinais muito contraditórios, porque num determinado momento, sim, vai investindo progressivamente, levando luz, levando água, levando escola, etc. Mas também, na hora que essas áreas têm interesse para o mercado, para uma grande obra de infraestrutura, remove sem pagar nada e sem oferecer uma alternativa de moradia digna para essas pessoas. Então, a gente ainda é muito marcado por ambiguidades, e mesmo dentro da história da política habitacional. A história da nossa política habitacional, bom, no fundo, a maior parte das moradias não foram produzidas por política habitacional, mas sim pelos próprios moradores, e a política habitacional, quando existiu, raramente conseguiu chegar naqueles mais pobres. Então, esse modelo de política habitacional que a gente tem, pelo menos desde o BNH, desde os anos 60, que é um modelo de financiamento, usando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para financiar de forma subsidiada a construção da casa própria, atinge uma população de uma renda que não consegue acessar isso pelo mercado formal, na livre competição do mercado, mas tampouco atinge aqueles mais pobres, mais necessitados, exatamente por esse modelo do crédito que precisa ser retornado e o mínimo da renda e da comprovação de renda para você entrar em esquemas assim. Então, ela sempre foi quantitativamente muito pouca, qualitativamente de péssima qualidade, sobretudo do ponto de vista da localização e incapaz de oferecer uma alternativa sustentável, né? Eu estou falando isso porque, em seu tempo, vários países do mundo conseguiram praticamente encarar toda a demanda por habitação através de políticas públicas. Não é o nosso caso. Agora, você falou que não é possível, não é legal fazer nenhum tipo de comparação com outros países, mas é possível se copiar alguns modelos que deram certos? Quais são? É interessante a gente pensar, né, como é que a gente pode comparar os países. Evidentemente, os países têm histórias diferentes, têm pontos de partida diferentes, mas como relatora da ONU eu tive a oportunidade de olhar para essa questão de um ponto de vista mais global e foi absolutamente chocante verificar, sabe o quê? Que verificar países que tinham em seu tempo construído uma política habitacional quase universal,
como, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, que teve, até o final dos anos 60, teve uma intervenção muito forte na produção de moradias, sobretudo de aluguel, moradias, construção de um parque público, né, público e semipúblico, porque não é exatamente público, de moradias de aluguel, que chegou a ser 40% de todo o parque construído residencial do Reino Unido, oferecendo uma alternativa concreta de moradia sob a forma de um aluguel subsidiado, permanente, para essas pessoas. Veja você, essa política, a partir de Margaret Thatcher e do neoliberalismo, foi totalmente desmontada. Esse parque foi privatizado, inicialmente para quem morava lá, então ninguém caiu fora das suas moradias, continuou morando nas suas moradias, virou proprietário delas, com descontos enormes, ficou feliz da vida. Entretanto, a gente esquece que a vida continua, né? E os filhos dessas famílias, da classe operária britânica, na geração seguinte, não têm onde morar, porque não tem mais política de habitação pública de aluguel. Então, isso entrando e embarcando numa crença de que o mercado regulado, privado, vai ser capaz de oferecer moradia para todos, desde que devidamente, né, que as políticas trabalhem isso. É um pouco por aí que foi na América Latina, em vários países, no Chile primeiro, no México depois, no Brasil em seguida, lançamento de programas como Minha Casa Minha Vida, pensando numa alternativa via mercado, do mercado produzir habitação em massa e recursos do Estado subsidiarem a compra, né, desses produtos pelas pessoas de menor renda. E, de fato, se produziu muito, mas, de novo, voltamos para a mesma questão. Aqui se produziu moradia extremamente mal localizada, especialmente para a faixa 1, e num modelo de casa própria que é totalmente insustentável para quem tem renda zero ou uma renda muito instável, porque como é que vai encarar o condomínio? Como é que vai encarar a manutenção desses edifícios depois? Então, essa obsessão de achar que moradia é igual a casa própria e que moradia é uma mercadoria, é um bem, ela não tem absolutamente nada a ver, a meu ver, com a questão da moradia como um direito, como uma política social, como algo que faz parte daquilo que a sociedade resolve captar da riqueza produzida e redistribuir em termos daquilo que não foi bem distribuído em termos de salários e rendimentos. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo aqui no programa SP Brasil. Até já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E hoje a nossa convidada é a Raquel Ronick, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Raquel, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre essa especulação imobiliária, que a habitação é tratada como uma mercadoria. Você acha que isso tem se intensificado nos últimos anos? Como que você vê essa questão da especulação imobiliária nas grandes cidades do país? Nós estamos vivendo um momento absolutamente tenebroso do ponto de vista da produção do espaço e da moradia como um dos elementos da produção do espaço. Por quê? Por que tenebroso? Porque aquilo que a gente tem definido como processo, tem ocorrido um processo de financiarização da produção da moradia, em particular do espaço construído em geral. O que significa essa financiarização? É claro que, na medida em que a moradia é um bem e que o solo urbano também acaba entrando no mercado, tem um valor, tem um preço, ele circula, esse elemento já estava presente há muito tempo, não é uma novidade recente. Qual é a novidade? A novidade é que cada vez mais o espaço construído é um elemento de um processo de circulação do capital financeiro
que hoje cada vez mais é globalizado, na medida que ele circula livremente e na velocidade da gestão digital, que é muito mais rápida do que qualquer outra velocidade de circulação do dinheiro. E esse capital excedente global financeiro, esse lucro, fica como uma espécie de nuvem negra pairando sobre o planeta, procurando aonde que ele pode baixar, aonde que ele pode investir para poder ser rentável, para poder receber juros. E juros, evidentemente, quem está procurando isso está procurando juros cada vez mais altos. Evidente que com toda a privatização dos sistemas de previdência pública, que é o caso dos fundos de pensão, com a ampliação dos sistemas de seguro e da privatização da saúde, como é o caso do seguro-saúde, nós estamos falando tudo isso de grandes massas de dinheiro investido que vão ter que pagar despesas lá adiante, que ficam procurando aonde eles podem cair, chegar para poder ser remunerado. E nada melhor do que o espaço construído, do que o ativo imobiliário, que é visto como um ativo num processo de circulação financeira. Qual é a perversidade disso, afinal de contas? A perversidade é que eu, você, esse cidadão que está nos ouvindo, ele está competindo pela localização num lugar com o cheque do petróleo, o magnata russo, o fundo de investimento da Apple, que é maior do que o Banco Central da Alemanha, ou seja, com quem não tem nenhum problema de esperar que aquele investimento dele possa render daqui a muitos anos e que tem muito mais capacidade, né, de competir por essa localização do que eu, você, que vivemos do nosso querido e parco salário. Então, isso significa que o espaço, em vez de ser utilizado para as necessidades das pessoas, para as necessidades humanas, ele vai sendo usado cada vez mais para as necessidades de rentabilidade do capital financeiro. E isso nos ajuda, inclusive, a entender como é possível que empreendimentos são lançados, são inteiramente comprados e a gente passa ano, 2 anos, 3 anos e está tudo vazio, nada é usado. Não importa, para esse capital financeiro, pouco importa se tem uso ou não. Mas para a cidade, isso é uma tragédia, porque nós estamos deixando de utilizar espaços preciosos que nós temos e para que eles se transformem numa espécie de fronteira, né, de expansão desse capital financeiro global. E, infelizmente, o imobiliário, né, constituindo o que a gente chama de complexo imobiliário financeiro. O mais triste de tudo isso é a submissão da política pública e da política urbana a essa lógica que cada vez mais se estrutura sob a forma de operações urbanas, concessões, PPPs, que nada mais são do que a abertura dessas frentes de expansão para esse capital financeiro global. E Raquel, como que você vê, levando a conversa mais especificamente aqui para a nossa cidade, como que você vê o plano diretor, a lei de zoneamento revisada aqui em São Paulo? Como que você analisa essas questões? Eu acho que para a gente pensar como são esses instrumentos em relação ao que nós temos em São Paulo, em primeiro lugar, é impressionante a independência e autonomia que o zoneamento tem em relação ao plano diretor. O que eu quero dizer com isso? Que o zoneamento tem uma história própria, desde a primeira lei de zoneamento de 72, e que, no fundo, ele mudou muito pouco, mesmo diante de planos diretores que podem ter feito propostas mais radicais de reestruturação da cidade. O que eu quero dizer com isso é que o zoneamento ele é uma espécie de cartografia do mercado imobiliário e ele se comporta dessa maneira. E ele, em vez de ser um dos instrumentos de implantação do plano diretor, ele acaba sendo uma coisa em si mesma, né? E, infelizmente, as últimas todas as revisões de zoneamento, não só a última, mas também a penúltima e a anterior, seguiram exatamente na mesma linha.
Em relação ao plano diretor, acho que é muito importante a gente entender os limites do plano diretor. Porque se de um lado, né, o plano diretor deveria definir o rumo das cidades para a próxima década, até por conta dessa história do zoneamento e até por conta de um processo decisório sobre os grandes investimentos, esse processo decisório dos grandes investimentos nunca dependeu de plano diretor. Ou seja, nunca é o plano diretor que é o locus principal de definição e decisão sobre esses investimentos. O locus principal de definição desses grandes investimentos sempre foi a relação incestuosa e complexa entre o poder político e as grandes empreiteiras de construção de obras públicas, e nos vários níveis de governo. Isso incide sobre o processo de transformação na cidade muito mais do que o próprio plano diretor. Mas, tendo dito isso, é importante também dizer que através dos anos, no trabalho de elaboração dos planos diretores, muito se avançou no sentido de tentar introduzir uma regulação da forma de funcionamento do mercado imobiliário e da produção da cidade, de modo a ela ter algum caráter redistributivo, ou seja, que a riqueza produzida na cidade, uma parte dela seja capturada para que uma redistribuição de qualidades possa acontecer. Isso é muito importante numa cidade como São Paulo, ou Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, as grandes metrópoles brasileiras, marcadas por uma diferença muito grande entre uma área consolidada, superocupada, superinvestida e uma grande área muito mais desprovida de urbanidade, de qualidade. Então eu posso dar o exemplo de alguns instrumentos que nós temos no plano diretor de São Paulo, como por exemplo a outorga onerosa do direito de construir, aonde a possibilidade de promover um adensamento construtivo, de construir muito mais e mais prédios sobre o mesmo terreno, uma parte dela é capturada para criar um fundo público e esse fundo público investe, sobretudo, em habitação, em áreas verdes, em transporte, em benefícios, não para aquele lugar mesmo, mas para o conjunto da cidade. Ou o exemplo das zonas especiais de interesse social, que foi uma grande inovação que nós tivemos aqui no nosso zoneamento, no nosso plano diretor de São Paulo e de outros lugares do Brasil também, que pela primeira vez, né, isso foi incrível, introduziu no zoneamento da cidade uma zona destinada para a produção de habitação social. Imagine vocês a gente ter zoneamento de tudo quanto é cidade do Brasil, aonde produção de habitação social não aparece como uma das funções. Aparece comércio, aparece indústria, aparece residência de prédio, aparece residência de mansões, mas não aparece habitação de interesse social. Então, a ideia de ter zonas especiais de interesse social, não só para reconhecer o existente, mas para destinar pedaços da cidade para a produção de habitação, acho que é também uma grande inovação do nosso plano diretor. Só que, como tudo, instrumento não vai sozinho, ele precisa de muita política pública para poder implementá-lo. E aí a gente tem também o Código de Obras e Edificações, formando essa tríade urbanística aí, né? Como que ela dialoga com essas outras duas questões, o plano diretor e a lei de zoneamento? Me parece, eu inclusive agora que quero me debruçar para o novo Código de Obras que acabou de ser aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, ainda não estudei para entender que tipo de mudanças, mas de fato, plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, zoneamento, parcelamento, uso e ocupação e Código de Obras é um conjunto que, digamos, regula a produção da cidade, sobretudo a produção da cidade privada, né? A produção da cidade intralote. Infelizmente, porque seria muito importante a gente ter uma regulação do processo de produção do espaço público da cidade, das suas grandes infraestruturas, que, como eu disse, não é nada regulado pelos planos, é tudo decidido em outro tipo de negociação, em processos que não são debatidos com a sociedade. Agora,
A regulação do espaço privado realmente passa por esses 3 instrumentos. Mas vamos pensar um pouquinho. Tem uma limitação enorme desses 3 instrumentos, até da sua linguagem, da sua forma de pensar a cidade. Eles dialogam apenas e tão somente com aquela cidade produzida pelo mercado formal. Aquela que aprova, né, o loteamento ou aprova a edificação antes de construir. Aquela que constrói antes de habitar. E a maior parte da cidade não é feita assim. E é interessante que sobre ela nós não temos nenhuma relação no sentido de regulá-la, porque como a gente já diz, bom, como ela não está de acordo com a lei, então ela é ilegal. E como ela é ilegal, ela é ambígua. De vez em quando a gente dá uma ajeitadinha ali, investe, reconhece, coloca umas ex, de vez em quando a gente diz que é para sair. Mas a gente não prestou atenção que ali tem uma lógica, que ali tem um jeito de ser construído, né? E aí eu não estou falando só da residência. Eu estou falando desse tecido enorme que nós temos nas cidades, de moradia, comércio, serviços, né, que compõem o espaço e que tudo a gente chama genericamente de informal ou ilegal, porque não tem a ver com a lógica do código, do zoneamento e do plano diretor, mas que, no entanto, compõem um papel importante para a cidade. Então, é uma reflexão que eu mesmo faço na minha trajetória de urbanista e no ensino do urbanismo, o quanto esse assunto com o qual a gente fala, essa linguagem, é uma linguagem de poucos para poucos. E o quanto a gente não precisaria romper com isso. Tá bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Raquel Ronick, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Raquel, por que as classes mais baixas estão cada vez mais distantes das regiões centrais das cidades? Esse processo, né, que a gente chama de modelo de exclusão territorial, é um processo que não é novo, mas que hoje, com o avanço da financiarização do espaço construído, nós temos um bloqueio muito maior por parte de quem tem menos renda de poder acessar os espaços mais estruturados e mais centrais da cidade. Claro que nós estamos falando isso diante de uma cidade que distribui de forma muito desigual as infraestruturas, que, por exemplo, a mobilidade no interior do centro expandido, embora não seja nenhuma maravilha, é muito melhor do que quem vai ter que realizar uma mobilidade pendular vindo de uma área muito distante. E como essa infraestrutura ela não é equitativamente distribuída, o valor da infraestrutura se transfere sem nenhum obstáculo para o preço do terreno. Ele é capturado pelos preços dos terrenos e pelo preço dos imóveis, fazendo assim com que as pessoas de menor renda não consigam acessar esses locais, que são locais mais bem servidos. E o paradoxo... Seja pelo trabalho, né, que cria o problema da mobilidade também. Bom, né? Isso gera o absurdo que nós temos na cidade de São Paulo hoje, né? Que nós temos que pegar milhões, e não é uma metáfora, é milhões mesmo, milhões de pessoas, todos os dias de manhã, carregá-las até os locais de concentração de emprego, e concentração não só de emprego, mas de oportunidades culturais, de oportunidades de desenvolvimento humano, e devolvê-las no fim do dia, o que é completamente absurdo. Inclusive, nenhum sistema de transporte coletivo de massa, e a gente tem o metrô, que é o sistema mais potente em termos de capacidade de carregamento, nenhum sistema é capaz de dar conta. Por exemplo, na Zona Leste, que a gente tem o metrô, que é o melhor, que carrega mais, o metrô é entupido, você não consegue entrar no metrô. Então, e tem o metrô e tem um trem. Então,
na verdade, nós temos um modelo que é um modelo totalmente equivocado e, paradoxalmente, vários, muitos, centenas de prédios vazios, subutilizados, justamente nessa área do centro expandido, particularmente na área do centro histórico, Sé República, na medida em que a centralidade das classes médias e altas de São Paulo, de sua residência, comércio e serviços, se deslocou em direção ao sudoeste, né? Paulista, Jardins, Faria Lima, Marginal de Pinheiros, se deslocou naquela direção, deixando vazios essas áreas, e nós fomos absolutamente incapazes, né, de repensar a sua ocupação para que elas pudessem também oferecer alternativa para aqueles que não têm acesso à moradia adequada em nossa cidade. E é impressionante, impressionante. Eu acompanho, até tem um depoimento aqui pessoal, um dos meus primeiros empregos, quando eu voltei do doutorado nos Estados Unidos, foi na CDHU em 1985. E nós começamos a montar naquela época um programa de habitação de aluguel pública, uma habitação social de aluguel no centro de São Paulo, pensando em oferecer uma alternativa de moradia e pensando em usar prédios vazios e subutilizados. 1985. Agora, em 2017, o que a gente conseguiu fazer? Anos e anos e anos, e anúncios e anúncios e anos e anos e anúncios e anos depois. Talvez a gente tenha uns 8, no máximo, edifícios reformados, e todos eles através de uma gincana absurda, que parece aquela corrida de obstáculos, que toda vez que você fala, e agora vai, aí volte 3 casas, você não vai poder ou não vai. Ou seja, nós temos uma máquina montada de exclusão territorial e uma máquina habitacional que não é política habitacional, é política de construção de casas, que não tem a ver com demanda das pessoas, tem a ver com necessidade da expansão da indústria da construção civil, que é outro tema, não é o mesmo tema. E a gente não consegue construir uma política habitacional de fato, utilizando esses terrenos vazios e subutilizados na escala em que é necessário. Como que você vê a ocupação dos espaços públicos da cidade? A gente tem agora a Paulista aberta aos domingos, a gente tem o Minhocão. Como que você vê essa questão da ocupação pela população desses espaços? Acho que a gente teve nos últimos anos, acho que na última década em São Paulo, uma verdadeira revolução. Uma revolução que, aliás, foi protagonizada e capitaneada pelos próprios moradores, pelos cidadãos de São Paulo, que começaram a se apropriar dos espaços públicos, das ruas, das praças, dos parques, das esquinas, e começaram a utilizar esses espaços para viver, para conviver, para estar, né, para utilizar na contramão de um processo muito, muito intenso que a cidade de São Paulo viveu nos anos 90, que eu chamo de processo de confinamento. O que é esse processo de confinamento? Foi nos anos 90 em que a gente começou a ter cada vez mais um novo jeito de organizar o espaço da cidade, voltado para dentro do lote, fechado e murado. São os shopping centers, em vez dos bairros comerciais de ruas abertas. São os condomínios de edifícios de apartamentos ou de casas murados com as áreas de lazer ali dentro, né? São os buffets infantis, né, para as festas das crianças. E aí a gente vai vendo em várias dimensões como isso vai aparecendo cada vez mais como um padrão dominante. E a rua é um nada. A rua é só um lugar para você circular entre o ponto A e o ponto B, fechado e confinado. E a gente, de repente, começa a ver um movimento que é o inverso. As pessoas saindo dos muros, saindo desses enclaves fortificados e querendo usar esses espaços, e evidentemente tem uma diferença básica. O espaço do condomínio ou do shopping é um espaço homogêneo, controlado,
entre iguais, organizado sob a lógica do consumo. O espaço da rua é o espaço do heterogêneo, do improvável, da surpresa. E o fato de, sobretudo, a juventude ter resolvido, né, ir para esses espaços e se apropriar, eu acho que isso foi extremamente positivo, tem sido, né, extremamente positivo, porque esse movimento ainda está em curso. E acho que as políticas públicas começaram a entender isso quando começaram, então, a liberar esses espaços para o uso, como é o caso da Paulista Aberta e Ruas Abertas, ou como é o caso do uso do Minhocão e outros espaços, como é o caso da implantação das ciclovias, que estabelecem um espaço para a circulação da cidade, que é essa circulação de bicicleta, onde o corpo pode estar presente, convivendo na cidade e enfim, que dialoga muito com essa forma de apropriação dos espaços públicos. Eu espero que essas políticas públicas continuem. Infelizmente, estamos vendo alguns sinais de que elas vão ser diminuídas, vão ser fechadas, a gente não sabe exatamente aquilo que está sendo proposto, mas eu acredito que esse modelo de apropriação dos espaços públicos, das ruas, das praças, etc., é um modelo que veio para valer e está mudando completamente a cultura da cidade de São Paulo. E a virada cultural reforça também essa necessidade dessa ocupação? A virada cultural, quando ela começou lá atrás, né, há vários anos atrás, mais de uma década atrás, né, que ela começa, quando ela começa a virada cultural, ela teve uma importância muito grande no sentido de restabelecer esse vínculo das pessoas com a rua, né? No momento em que isso era absolutamente minoritário, era marginal, era pequeno, né? Do ponto de vista principalmente do centro expandido. Hoje, eu diria que isso não é mais tão importante, essa dimensão, na medida em que no cotidiano, né, você não precisa de uma virada cultural para você percorrer ruas, por exemplo, do centro de São Paulo e ver as pessoas ali ouvindo música, conversando, nas calçadas, à noite, enfim, isso já começou a ser uma coisa muito mais absorvida, né, na cultura das pessoas. Agora, eu acho que a gente precisa entender também como esses processos também, a política pública também tem que entender por onde eles vão e começar a incidir sobre eles. Acho que ainda tem uma questão super forte em São Paulo, muito forte, que é o enorme estigma que tem na cidade em relação à cultura periférica, em relação aos moradores da periferia, especialmente em relação aos jovens da periferia, por sua linguagem, por sua produção cultural, por seu modo de ser na cidade. E acho que a presença dessa cultura periférica, por exemplo, em lugares como a Paulista, nos lugares centrais da cidade, tem sido muito importante no sentido de dar visibilidade a isso e a cidade conviver com isso para além de um estigma que é um estigma horroroso. Na cidade de São Paulo a gente vê isso, ficou claro com os rolezinhos que aconteceram no shopping center, que menino preto de boné e bermuda é assaltante, é trombadinha, enfim, e relaciona diretamente com a ideia do tráfico, da transgressão, etc., sem respeitar minimamente, né, quem são essas pessoas, o que elas têm a dizer, como elas dizem. Então, eu acho que a próxima década na cidade de São Paulo vai ser a década da afirmação e da ocupação da cultura periférica na cidade de São Paulo. E a pichação, o embate da pichação e do grafite hoje, para mim, é um desses frontes onde a gente já está vendo isso acontecer. Assunto, então, para o último bloco do SP Brasil. Nós voltamos já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Bom, a gente encerrou o terceiro bloco falando sobre esse embate que a gente viveu nos últimos meses na cidade entre grafiteiros e pichadores. Eu queria que você então comentasse um pouco sobre essa questão, o quanto esse debate é importante para a cidade, o quanto que ele acrescenta. Na verdade, a gente não viveu um embate entre grafiteiros e pichadores. Nós vivemos um embate entre uma política pública definida autoritariamente por um prefeito e uma prática de ocupação dos espaços públicos com uma expressão plástica que transita entre grafite e pichação, e os limites entre essas duas coisas não estão absolutamente claros, não são claros, nem para os próprios protagonistas, é alguma coisa muito mais difícil de colocar. E eu acho que esse debate e essa controvérsia, ela é uma controvérsia muito importante para a cidade, porque a pichação e o grafite em São Paulo, ela tem uma profunda raiz na cultura periférica, uma cultura que foi historicamente marginalizada e confinada nas pontas, nos locais sem urbanidade, portanto, invisível, né, estigmatizada e criminalizada. E no momento em que esses, né, meninos e meninas começam a ocupar graficamente o centro e o centro expandido da cidade com a sua expressão, começaram a tornar visíveis a sua presença e as suas formas de expressão na cidade e criaram uma identidade cultural artística muito forte, como acho que em nenhuma outra cidade do mundo tem, no sentido da riqueza da expressão plástica disso, da transformação, da flexibilidade, da dinâmica que tem essa linguagem. Na hora que se começou com dois movimentos, né, apagar essa expressão dos lugares da cidade e, ao mesmo tempo, criminalizar a prática de quem faz, isso dá um recado muito claro. Nós não queremos vocês aqui. Volta lá para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A cidade de São Paulo, a imagem da cidade que nós queremos promover e colocar, etc., é uma cidade que não tem a sua presença. Aí faz uma propostinha lá de curadoria de grafite, de museu do grafite, grafitódromo, né? Que nem fizeram a proposta também quando começaram os rolezinhos e as controvérsias em torno do rolezinho, de fazer um rolezódromo, né? Fazer um lugar confinado onde aquilo poderia acontecer, contradizendo a própria natureza dessa atividade, que inclusive é marcada pela transgressão, pelo risco, pelo improvável. Ou seja, é uma coisa que não tem o mínimo pé nem cabeça. É claro que quando a gente fala isso, muita gente diz, puxa, mas um lugar que eu acabei de construir, que eu pintei, que estava tão bonitinho, chega alguém e botou ali uns grafismos que nem bonitos são e aquilo fica vandalizado. Então, e é evidente que essa questão é uma questão colocada, né? Não dá para a gente fingir que essa questão não existe. Mas em vez da gente tentar entender por que aquilo está lá, quem colocou aquilo lá, qual é o grito que está sendo dito através daquela forma e como é que eu vou dialogar com ele, como é que eu vou me relacionar com ele, não, eu criminalizo. Bota na prisão, tira ele da minha frente, impede a sua presença e não trata da razão pela qual aquilo foi colocado ali. O resultado, o que vai ser? Vai ser muito mais violência e muito mais vandalização quando ela existe. Nós vamos exacerbar o conflito. A pior coisa que existe diante de um conflito é colocar um muro para não ver o conflito. Nunca dá certo e só piora a situação. Raquel, vamos falar um pouquinho sobre a política de desestatizações aqui na cidade de São Paulo, na tentativa aí de melhorar o aparelhamento
público que a gente tem na cidade. Como que você vê essa política? Bom, primeiro a gente tem que partir do seguinte princípio, que é importante dizer isso, não parece que a gente está falando de defender um modelo maravilhoso. O modelo que a gente tem de gestão dos equipamentos públicos, dos espaços públicos, que implica um modelo que a gente usa para cuidar deles, para manter eles funcionando perfeitamente, não está funcionando. A gente sabe que a gente não tem um bom modelo de gestão, de que a gente inaugura as coisas, larga, não consegue equacionar a manutenção permanente e vários outros problemas concretos em relação à gestão, dos quais a questão do dinheiro e dos recursos não é a questão principal, me parece. Me parece que a questão principal não é a quantidade de dinheiro, porque a quantidade de dinheiro que a gente coloca em licitações para manter, e é feito um trabalho de quinta, sem nenhum controle social e gasta um montão de dinheiro, e a caixa preta que isso tem é enorme. Mas o modelo realmente é um modelo, vamos partir desse princípio. Então, diante desse problema, dessa questão, que é uma questão, a gente quer os parques funcionando lindamente, limpos, cuidados, a gente quer os equipamentos públicos funcionando lindamente, cuidados. A resposta é, público não sabe fazer isso? Entrega para o mercado, que o mercado privado vai fazer e vai cuidar. Ora, é só pensar durante 2 segundos. O mercado privado, que é uma coisa importante, ele tem como objeto principal o lucro. A única forma que o mercado privado pode ter de ter lucro para fazer gestão de um equipamento público é rentabilizá-lo, fazer ele render dinheiro. E a única forma de fazer as coisas renderem dinheiro é vender para quem tem dinheiro. Então, não existe nenhuma possibilidade de privatizar um equipamento público sem que automaticamente a gente esteja excluindo das formas de usá-lo, das formas de se apropriar deste equipamento, quem não tem nenhum recurso, quem não tem dinheiro. Então, na verdade, o que nós estamos precisando é, muito claramente, diante da crise do que é público, construir uma noção de público e não acabar com o público, porque ele não está nos agradando. Construir uma noção de público como propriedade coletiva dos cidadãos. Avançar no sentido de que o público, e é isso muito importante que a gestão municipal, estadual, etc., entenda, não é propriedade privada do prefeito, não é propriedade privada do governador nem do presidente. O público é propriedade coletiva dos cidadãos e, portanto, só eles é que devem ser capazes de dizer como as coisas devem funcionar, de que forma elas podem funcionar, e acho que está num momento muito importante da gente inovar na gestão, introduzindo formas de gestão compartilhada, introduzindo muito mais controle social e transparência no gasto público cotidiano dessa sua manutenção. E eu acredito que com isso a gente vai avançar. Tenho muito temor de que nós vamos dilapidar o patrimônio público, vender os ativos da cidade, entrar um caixa, fazer algumas intervenções que vão permitir reeleger a prefeitura, mas não vamos equacionar essa questão que é a mais importante de todas, que é construir um sentido de público para nós, não só de espaço público, mas até da dimensão pública como dimensão política. Bom, para a gente finalizar, então, levando em consideração todas essas questões urbanísticas da cidade, especificamente aqui em São Paulo, nós estamos progredindo ou regredindo nessas questões? Progredindo e regredindo sempre. Isso é um processo super dialético. Essa juventude que foi para a rua em junho de 2013, essa juventude que quer muito mais do que aquilo que foi oferecido agora, só foi para a rua em junho de 2013 porque teve mais acesso à educação,
porque teve muito mais acesso à informação do que seus pais, do que seus tios, do que seus avós. E nesse sentido, nós estamos progredindo. Mas ao fazer isso, a gente revela, né, as questões de desigualdade que nós não superamos, como, por exemplo, o racismo, o machismo, o sexismo. Então, a gente avança, na hora que a gente percebe o quanto a gente não avançou, o quanto a gente precisa avançar muito mais. Então, eu sou absolutamente otimista no sentido de entender que essa crise que nós estamos vivendo, inclusive uma crise ampla de modelo de Estado, de modelo de relação com o território, etc., é positiva no sentido de fazer surgir uma nova forma de relação do cidadão com a cidade, que veja a cidade como um bem comum. E o bem comum como eu disse, uma propriedade coletiva de todos e não como uma propriedade privada do Estado. Ok, queria agradecer demais sua participação aqui. Hoje eu conversei com a Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, urbanista especializada em política habitacional, planejamento e gestão da terra urbana. Raquel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O programa SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.